Senhores e senhoras senadoras, retorno a essa tribuna para falar de um assunto que eu acho de grande relevância. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem fixar a competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos crimes eleitorais. A notícia repercutiu como se fosse um duro golpe contra a Lava Jato, um caminho aberto para a impunidade. Ora, senhor presidente, a verdade é que a decisão do Supremo Tribunal Federal é totalmente razoável. É justamente isso que determina a lei e a nossa Constituição. O entendimento em sentido contrário gerava imensa insegurança jurídica, com a perigosa possibilidade de nulidade absoluta das decisões. A primeira e a segunda turma do Supremo vinham decidindo de forma diversa, e ora enviava-se uma acusação para a Justiça Eleitoral e ora para a Justiça Federal. Além do mais, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, não é porque se pensa que uma justiça é mais rigorosa que deve fixar-se a competência ali. Fosse assim, deveria-se determinar que a competência para o julgamento da Lava Jato fosse igual ao da Inquisição Espanhola, onde a tortura prevalecia e onde se queimava pessoas em praça pública. A competência deve ser dada pela lei, e a competência criminal eleitoral obviamente atrai os crimes conexos, que não pode ser julgado em outra seara, sob pena de grave prejuízo ao processo. Mas não é só isso, senhor presidente. Não há qualquer razão para supor que as penas serão mais brandas. Ora, os crimes a serem julgados são os mesmos. O Código Penal é o mesmo, senador Paulo Paim. Os artigos são os mesmos. Além do mais, não se pode presumir que a Justiça Eleitoral tenha qualquer tendência a ser mais branda que a Justiça Comum. Descaracterizar a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral é se achar-se reitores da Universidade de Cristo, porque na Justiça Comum, na Justiça Eleitoral, tem grandes e sérios julgadores. Ora, os magistrados da Justiça Eleitoral são colhidos, senador Paim, na Justiça Federal e na Justiça Comum, além de contar com juristas especialistas nos tribunais. Trata-se de uma justiça que tem altíssima credibilidade diante da população brasileira, capaz de conduzir com segurança e rigidez o processo eleitoral de uma das maiores democracias do mundo, que é o Brasil. Semelhantemente, o Ministério Público Eleitoral é composto por procuradores e promotores do Ministério Público Federal e Estadual. Portanto, não há absolutamente nenhuma razão para supor que tenham menos empenho ou competência no seu trabalho. Não podemos, portanto, senhor presidente, fazer qualquer juízo de demérito dessa justiça especializada. Acreditamos, portanto, que o combate à corrupção continuará com a mesma força e o mesmo vigor que a justiça vem demonstrando em toda a sua atuação. Mas queremos demonstrar com o meu discurso nesta manhã que a Justiça Comum, a Justiça Eleitoral do Estado da Bahia age com absoluta isenção e rigidez. E sei também que a Justiça Eleitoral brasileira, o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Federal brasileira também acha com rigidez e imparcialidade. Então não podemos achar que mudar a esfera, a área de atuação, significa que terão pena mais brandas. Isso é um demérito para com as justiças dos estados, coisa que eu não concordo. Estou aqui levantando a minha voz contra esse procedimento, senhor presidente, e obrigado. Com a parte do senador Paulo Paim. Ângelo Coronel.